Acho que... Ah, show. Vou pegar o chat aqui. Só tem que ver. Tem que ver aqui só. Eu não lembro como é que é a extensão. Fala aí, Felipe. Tranquilão, cara? Aí, obrigado por ter lembrado que a live tava em 720p. Aí eu consegui arrumar. Aí eu acho que agora deve estar disponível pra 1080p também. Valeu mesmo. Nem tinha me ligado. Acho que é isso aqui. Aí, pra quem curte as extensões do VS Code, eu vou testar, eu vou usar o VS Code hoje por causa dessa extensão para tipagem. E aí, peraí, vê se melhorou. Show, então. Aí, como eu tava falando, eu vou testar essa extensão do VS Code para poder mostrar o tipo para vocês, né? Eu acho que fica melhor de debugar. Eu só preciso entender como ela funciona. Eu nunca usei. Acho que é slash. Eu não sei. Não sei usar VS Code mais não. É, slash. Deixa eu ver. Ah, não sei. Parece só não funciona. Mas vou usar aqui no VS Code porque acho que fica de boa para poder mostrar type hint, essas coisas todas. Então tá. Cadê? Eu tenho que... Então, beleza. Vamos lá. A ideia hoje é pegar esses type challenges do TypeScript, que é um repositório, né? Deixa eu pegar aqui para poder mostrar para vocês. Show. Então, esse Type Challenges é basicamente uma coleção de desafios de TypeScript e tem simplesmente uma porrada de desafios aqui. E esses desafios, eles são muito úteis para você poder conhecer um pouco do funcionamento do TypeScript, como ele funciona de uma maneira melhor. Então tem vários desafios aqui que vão fazer você pensar sobre o sistema de tipos do TypeScript. E a ideia hoje é a gente pegar alguns e resolvê-los explicando o conceito de cada de cada resolução, né? Eu não vou resolver todos aqui. Eu peguei alguns aqui e fazem sentido a gente resolver por conta dos conceitos por trás da resolução. E eu acho que não tem nem, não, tem um do hard que a gente vai resolver e tem um do extreme. Não, mentira, não tem um do extreme. Pelo menos a gente não vai fazer na live, mas eu deixei aqui para você no final a implementação de pipe, de funções pipe, né? De programação funcional. E Lambda, Lodash, bibliotecas desse tipo.
têm uma implementação muito específica, mas elas acabam não resolvendo para um determinado número de funções. Então, essa implementação que eu fiz, ela visa resolver isso. Então, acho que ela nem tá aqui. Ou tá. Deve estar, só não sei se está no hard ou no extreme. Mas aí, deixa eu fechar aqui. E eu vou deixar alguns aqui. Então, tem um do easy, que vai ser esse awaited. Last of array. Any of. Absolute, que é medium também. E esse class public keys aqui, que é um hard, né? Mas vocês vão ver que conhecendo o TypeScript, talvez esse hard não seja tão hard assim. E aí, por último, aqui é o exemplo que eu comentei com vocês sobre pipe type. São as funções que a entrada de uma função, aliás, a saída de uma função é a entrada de outra função. Então tem toda aqui a tipagem, né? Isso aqui acaba ficando um pouco complexo de ler aqui nesse bloquinho, mas depois vocês podem abrir com mais calma para poder ver. E aí quem quiser dar uma olhada, o link é esse daí. Então, sem mais delongas, vamos começar por esse daqui. Então, tipo awaited, né? O awaited hoje, ele já existe dentro do TypeScript por default, mas é interessante você saber resolver sem o awaited para você entender um conceito muito importante, que é o conceito de infer no TypeScript. E o que o awaited faz? Ele basicamente pega uma promise e retorna o tipo da promise depois que a promise é resolvida. Então, vamos lá, tipo, vou criar um namespace aqui, chamar de Z. Então, vou dar um export, type awaited, vou dar um N aqui. Então tá. O awaited, como a gente pode ver aqui no desafio, ele recebe um generics e retorna. Aqui a gente tem um generics e ele vai retornar alguma coisa, né? Então vamos supor, vamos fazer um teste aqui. A gente vai ter z.awaited e a gente vai passar promise de string. Isso daqui tem que ter o tipo string. Então aqui onde está n, ele vai precisar ser string de fato, né? Então o que a gente vai fazer? Se a gente tem um generics aqui, a gente vai receber esse generics no awaited e vai fazer uma comparação. Então vamos lá. Quando a gente essa comparação, ela vai ser feita pela keyword chamada extend. Então a gente vai fazer t extends promise. E aqui é como se fosse um if, né? Então aqui eu vou colocar 1 e aqui eu vou colocar 0. E promise aqui eu vou colocar do tipo n. Então vamos lá. Na nossa implementação super simples aqui, esse awaited, ele tem que retornar 1 nesse caso. Show. Por que ele tem que retornar 1? Porque se for uma promise, fala aí, Thales, boa noite, cara. Se for uma promise, ele vai entrar na primeira condicional do if e vai ser 1. Qualquer coisa diferente de promise vai ser 0. E tá tudo show. Então, se a gente vir aqui e fazer um teste string awaited 2 e apagar a promise, vocês vão ver que ele vai retornar 0. Show. Então, beleza. Agora a gente só precisa fazer o seguinte. A gente precisa dizer para o TypeScript que ele vai inferir esse n para ser um valor que a gente conheça, né? Tipo, cara, eu não sei que tipo é esse n, mas eu quero que o TypeScript resolva esse tipo para mim. E aí, como eu falei, eu quero que o TypeScript infira. Então, inferência. Então, infer.
inferência, inferir. Então eu vou falar assim, TypeScript, infira. Então eu vou usar a outra keyword do TypeScript, que é o infer. Eu vou falar para ele, infere um valor R aqui. Esse valor R, ele é um valor que a gente não conhece. Mas o TypeScript, por baixo dos panos, vai fazer a mágica dele para poder entender que tipo é esse R. E se a gente retornar o R aqui, a gente vai ver automaticamente que agora o resultado está certo. O nosso teste string awaited, agora a promise string foi transformada em string. Então a gente conseguiu resolver isso. Por quê? Porque o infer ele capturou o valor que estava dentro da promise e expôs isso para a gente na primeira perna da condição do nosso tipo. Isso faz com que a gente consiga inferir praticamente qualquer coisa que o TypeScript também consiga. Importante lembrar, né? Deixa eu só desativar o minimap. Aí, show. Só que tem um problema. O que é promise está sendo resolvido. O que não é promise está errado. Então a única coisa que a gente precisa fazer aqui para poder resolver o desafio de fato é retornar a mesma coisa. Então aqui é uma string, porque awaited de promise string é string. E aqui de baixo também é string, porque se entra uma string, sai uma string. E tá tudo bem. Então a gente conseguiu resolver esse primeiro desafio aqui. Mas tem um porém. Uh, sempre é bom a gente escrever testes para os nossos programas, né? Quando você está programando, sei lá, uma função, você vai escrever um teste de unidade. Mas e quando você está programando um tipo? Como que você testa isso? Geralmente, você tem alguma... Você não vai testar. Acho que essa é a real. As pessoas elas não costumam testar os tipos. Mas eu digo para vocês que tem como sim. Então, eu vou mostrar aqui alguns utilitários que são o seguinte. Primeiro eu vou mostrar o comentário, que vai ser... eu vou fazer assim. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Não, acho que isso não vai dar certo. Mas eu vou mostrar, eu vou falar depois. Isso eu vou deixar comentado aqui, que é o TS Expect Error. Isso daqui basicamente diz para o compilador do TypeScript que a linha de baixo desse comentário espera um erro e está tudo bem. Eu uso esse tipo de coisa geralmente para escrever um tipo errado, coloco uma asserção correta através de const. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e falar que const a igual typeof1 igual string. Tipo, isso daqui ele é porque eu acho que eu não tô com... Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar um testconfig.json. Vou colocar aqui o compiler options. Vou colocar strict igual a true. Um always strict aqui também true. E o meu root. Vou botar aqui root dir, vai ser src. Aí eu só vou criar uma pasta aqui chamada src. Opa. Vou criar a pasta src e vou mover o index lá para dentro. E eu acho que agora tá rolando aqui. Agora não tem erro, show. Mas ele deveria dizer aqui, tipo, daqui deveria ser mentira, né? Então, tipo, aqui esse type off vai ser... Acho que pode fazer, acho que posso fazer assim. Const. Ele não vai fazer certinho aqui. Mas eu vou fazer depois um exemplo melhorzinho para poder mostrar esse lance do comentário. Então eu falei que tem duas formas. A primeira é do comentário, que não consegui pensar no exemplo aqui, ok, para poder mostrar. E a segunda é a gente fazer um tipo chamado equals, que vai receber A e B. Esse tipo basicamente vai ser uma asserção para a gente dizer
E o lado da esquerda tem que ser igual ao lado da direita. Qualquer coisa diferente disso vai ser falso. E como que a gente testa essas condicionais em tipo? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar A extends B. Então, se o lado da esquerda estendeu da direita, a gente pode retornar true. Certo? Mais ou menos. Por quê? Casos onde isso dá errado. O meu A, vou fazer os comentários aqui. Então, vamos lá. A pode ser um objeto que tem A string. E B pode ser um objeto que também tem A string, mas tem um B string também. Isso significa que o A está contido dentro de B, mas o B não está contido dentro do A. Então, para a gente poder resolver tanto que o lado da esquerda é igual ao da direita e o lado da direita é igual ao da esquerda, a gente precisa criar uma outra condicional aqui, que vai ser a seguinte. Deixa eu pular a linha aqui. Então, vai ser B extends A. E aqui a gente vai fazer o true. Aqui vai ser false também. Só vou quebrar aqui para ele poder fazer a indentação bonitinho. Com isso, a gente pode fazer um teste aqui agora, para a gente saber se o nosso Z awaited está funcionando. Então, eu posso vir aqui e falar z.test, aliás, z.equals, né? Aí eu vou falar string e aqui string também. Se eu passar o mouse aqui em cima, eu vou ver que ele retornou true. Por quê? Porque eu espero que string seja igual a um awaited de string. Awaited de string é string, porque é uma promise resolvida que vai retornar uma string posteriormente, né? E isso aqui a gente pode confirmar que está funcionando, porque se a gente vir trocar que eu espero um number, ele já vai me dizer false. Então, com esse macetinho aqui, com esse tipo bem simples, a gente consegue saber que o nosso A estende B, porque a gente tem essas duas condições para garantir. A estende B e B estende A. Então, como a união dos dois é a mesma, para um estendendo o outro e outro estendendo um, então isso diz que o nosso tipo é igual. E aí, com isso, a gente fica garantido aqui para poder conseguir fazer o teste dos nossos outros tipos. Então, desafio do awaited, show, a gente conseguiu fazer. Agora a gente vai vir aqui para o last array, last of array, né? Então, basicamente aqui, a gente quer pegar o item, aliás, o último item de um array. Show. Vamos lá. Então, export type last of. Deixa eu colocar aqui A. E vou colocar aqui Z. Vamos escrever o teste já de uma vez, né? Então, vamos dizer aqui que o último vai ser o Z. E a gente vai ter um Z last of. A gente vai passar para ele um array. Vai ter A, B, C. Aí eu não vou botar o alfabeto todo. Z. Beleza. Se a gente for vir aqui, ele está retornando um boolean aqui. A gente não sabe nem se é true, nem se é false. Então, provavelmente, a nossa lógica aqui está errada. E a gente sabe que está porque o tipo aqui retornado está N. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o A, ele extends um array de qualquer coisa. Porque esse last of, ele só pode ser usado em arrays. Não faz sentido a gente passar, por exemplo, um objeto. Então a gente já garante aqui que tudo que o nosso tipo vai receber é de fato um array. Show, beleza.
A gente pode ficar tentado a fazer a seguinte coisa. Quando você tem um array, se você quiser o último número dele, você pode fazer a.at. Não, o at é para string, perdão. A gente pode fazer slice de -1. Ou a gente também pode fazer a.length -1. E a gente vai ter sempre o... São duas formas de a gente fazer, né, receber o último item de um array. A gente pode ficar tentado de tentar fazer isso com tipo também. Então a gente pode pensar que a length vai resolver. Só que aqui não vai funcionar. Por quê? Isso daqui... não era para ter formatado. Isso daqui vai retornar para a gente o índice do último item. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Como a gente está falando de tamanho e não da posição no array, então, 1, 2, 3, 4, 5. Nosso teste aqui está certo. O que a gente quer nesse cara aqui é pegar o último item do array. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode fazer o seguinte. A gente consegue fazer spread dentro de tipo também. Eu posso vir aqui e fazer isso aqui. Spread de A. E aí aqui vai ser a mesma coisa. A gente só spreadou o array, então meio que criamos uma cópia desse array através de tipo. O que a gente poderia fazer para poder resolver nesse caso? Se a gente fizesse o acesso agora de a length, a gente está pegando aqui o último item do array, certo? Não. Porque lembra que o nosso a.length ele ia retornar 5? Como a gente tem que acessar a posição, o 5 ele vai ser undefined, porque o nosso array tem 5 posições. Só que o método de acesso começa do 0. Então é de 0 a 4. Então, tecnicamente, a gente teria que fazer o seguinte. Ou o nosso length deveria ser diminuído, -1, mas não tem como a gente fazer isso, porque é tipo. Ou a gente pode criar um array que tenha 6 posições. E aí eu posso só colocar algum item qualquer aqui. Vou colocar um never aqui. Deixa eu fazer aqui assim, que fica melhor para ver. Então eu posso colocar um never aqui. Então vai ter a primeira posição do meu array vai ser never. Vamos tirar isso aqui só para a gente ver o teste. Então agora tem never, A, B, C, 3 pontos, Z. Então agora nosso array tem 6 posições. Se eu acessar a quinta posição, aliás, se eu acessar o número 5, que na real vai ser a última posição do nosso array agora, ele vai estar resolvido. É como se a gente fizesse aqui. Deixa eu copiar isso aqui para cá. Deixa eu apagar aqui. Colocar um undefined aqui. É como se a gente estivesse fazendo aqui A5. Por que A5 e não A6? Porque, como a gente falou, é um array. Então aqui é a posição 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Opa. E aí, com isso, a gente consegue acessar corretamente a posição de todos os arrays e funciona magicamente. Então, a gente também resolveu o last of array. Agora tem um aqui que é bastante interessante. É o NOF. É uma implementação da função N do sistema de tipos do Python. Então, a gente vai receber um array e a gente tem que retornar true se existir algum valor que esteja true dentro do array. Basicamente, isso daqui ele está se referindo aos false.
São valores possivelmente falsos do JavaScript. Possivelmente não, né? Que são de fato falsos, né? Então, quais são os valores falsos? Deixa eu até mandar esse link aqui para vocês, se quiserem dar uma olhada aí depois. Então, false é o null, undefined, o próprio false, o none, que é o not a number, o zero, o menos zero, o big int zero, que é o 0n, string vazia. Nesse caso aqui, a gente não vai levar em consideração o document all, porque a gente só está falando de tipos. Mas tem uma particularidade aqui também, se vocês forem ver, array vazio e objeto vazio também são falsos nessa implementação aqui, porque ela vem do Python. Então a gente tem que se atentar para esses dois caras. Então como que a gente resolve esse cara aqui? Deixa eu apagar essas coisas aqui. O nosso last aqui, só para a gente poder testar, tá true, bonitinho. Então vamos para a nossa implementação de n, que também vai receber um a, que é um array. E aí a gente tem que fazer a nossa mágica aqui agora. Vamos pegar o exemplo aqui o exemplo true, né? Então eu vou copiar esse array aqui. Então type n of igual z equals. Isso aqui tem que ser true. E o z n vai retornar aqui. Então, está retornando um boolean, significa que nada vai funcionar por enquanto, então tudo bem. E aqui ele vai ter que retornar true. O que a gente pode fazer? Como que a gente acessa a posição de um elemento numa lista? Em JavaScript ou TypeScript ou qualquer outra linguagem, sempre que você for acessar, você vai fazer array e um número, né? E um número. Esse número significa a posição que a gente está tentando acessar. Essa posição aqui, vou fazer aqui, n array. Essa posição significa qual item que você quer menos um. Porque assim, no caso, aliás, menos um não, né? Tipo, em tamanho do array seria menos um. Mas no índice, como o array começa do zero, a gente vai acessar a posição a partir do zero, né? Então, nesse caso aqui, isso daqui seria igual a 2. Por quê? Posição 0, posição 1. Show. Beleza. Para tipo, a gente também vai seguir essa regra. Então, o A não é uma lista. Então, a gente vai fazer A e number. Show. Agora, a gente tem aqui, basicamente, nesse cara, uma união de todos os tipos dentro do nosso array. Tanto que se a gente for vir aqui e fazer isso aqui, type p igual a isso. Tanto que se a gente for vir aqui, a gente vai ver que ele pode ser falso, string vazia, objeto vazio, array vazio e 1. Então ele criou uma união desses tipos aqui, né? E agora a gente vai basicamente só testar. O que a gente tem que testar? Esses caras aqui. Então, se o meu aNumber extends qualquer uma dessas coisas, então aqui eu vou chamar de false, eu vou colocar esses caras aqui para ficar um pouquinho melhor pra gente ler, né? Então, se a extends false, então true, se não, false. Show? Se a gente for vir aqui agora, está dizendo que é true. Beleza, show. Vamos testar agora só com isso daqui. Aliás, vamos testar agora com... Vou fazer um teste aqui que vai ser um pouquinho pegadinho, que é o seguinte. Vou fazer esse teste aqui. A1. Olha só que maneiro.
eu estou dizendo aqui que um objeto A, que tem valor, que tem um número aqui, né? Ele é vazio. Isso é muito bizarro. Por que isso acontece? Quando a gente tem no TypeScript, qualquer objeto, ele pode ser um objeto vazio, né? E qualquer objeto sempre vai respeitar esse cara aqui, porque isso daqui é a anotação para dizer que ele estende de objeto. Que objeto? Qualquer um. Basicamente, isso é um glob, né, para, cara, aceito qualquer tipo de objeto. Então, para a gente poder conseguir dizer que é de fato um objeto vazio, sem nenhuma propriedade dentro do objeto, a gente vai precisar fazer o seguinte: a gente vai precisar dizer que todas as chaves desse objeto têm que ser vazias. E o vazio no TypeScript é o never. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer chave, então, K, em string, na real, pode ser assim, never. Então, isso daqui, se a gente for vir aqui agora, diz que o nosso objeto aqui é falso. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui que os objetos do meu false são todos os objetos que só possuem chaves com valores inexistentes. O único objeto possível que não tem nenhum valor existente é o objeto vazio. Tanto que se a gente vir aqui e apagar, o nosso NOff passa a funcionar. Então, se a gente vir aqui e agora copiar, né? Então, vamos copiar todos esses falsos aqui. Vamos ver. E aqui a gente tem que só mudar aqui. Esse cara aqui vai ser um array vazio. Não posso formatar. Tá. Então aqui, true. Então, tá show. O nosso NOff tá resolvido e a gente conseguiu fazer funcionar tudo bonitinho. Como o próprio desafio aqui diz que precisa acontecer, né? Maravilha. Então, vou fechar isso aqui. E vou fechar esse false aqui também, que eu já mandei o link para vocês e a gente já explicou. Esse outro aqui, ele é bastante interessante porque a gente vai trabalhar com um conceito chamado template literal. O que é o template literal? Ele é uma forma do TypeScript de se trabalhar com strings literais, digamos, não tem outra palavra, é realmente literal. Então, a gente consegue tratar dentro do TypeScript coisas que têm padrões de string para que a gente possa manipular esses padrões de string. Como assim padrões de string? Vamos resolver o desafio que vai ficar melhor para entender. Esse desafio aqui, ele diz, a gente vai passar um número negativo e a gente tem que retornar a string numérica do número, isso aqui, positivo. Basicamente, a gente vai fazer um stringify do número e vai tirar o valor de negativo desse número. Então, vamos lá. Vai ter aqui um type absolute, vai receber um número, então extends number, que tem que ser um número. E já vamos escrever o nosso teste aqui primeiro. Então, type absolute igual z. Eu esqueci do export aqui. Então, z aqui, absolute, e a gente vai passar menos 100. E a gente quer escrever o teste, então tem que ser o seguinte: z.equals, eu quero que ele seja 100 disso daqui. Por enquanto, nada funcionando. Show. Vamos começar a fazer a implementação aqui. Como eu disse para vocês, a gente quer padrões de string. Como que a gente trabalha padrões de string via tipo? A gente vai ter que usar sempre as strings como literalmente como os literal template string, se eu não me engano. Eu acho que é tagged string. Deixa eu ver.
template literals, na verdade. Então, no JavaScript, quando a gente usa crase para poder fazer esse padrão aqui, a gente está usando template literals, né? Ou template strings. Então a gente vai usar template strings aqui e a gente vai fazer o seguinte: a gente não quer reconhecer um padrão de string. Esse padrão é o seguinte: eu quero qualquer coisa depois do negativo, porque a gente sempre vai estar removendo de fato, né? Então eu vou fazer o seguinte: n extends, aí eu vou fazer negativo e aqui dentro a gente vai falar que é string. Aqui return n. Se isso daqui, aí só para a gente poder colocar o resultado. Se não tiver sinal de negativo, significa que o número é positivo. Então, a gente retorna o próprio n. Então, agora, a gente quer descobrir o valor que esteja dentro desse padrão depois do símbolo de negativo. Então, no caso aqui, a gente pode usar a mesma coisa que a gente fez no awaited. A gente não sabe o que tem depois do sinal de negativo, mas o TypeScript consegue inferir aquilo que existe ali dentro. Então, a gente pode fazer só infer, chamar aqui de P, de positivo, né? P. Beleza, aparentemente funcionou. Se a gente for vir aqui no absolute e testar, ele está dando false. Vamos tentar entender por quê. Então, type A igual aqui. Então ele está dando aqui ainda o. Ele está dizendo ainda que é um valor negativo. O que a gente tem que fazer nesse caso, então, para poder funcionar? A gente está tentando dizer que um número tende uma string. Isso nunca vai ser verdade, porque o tipo número não estende do tipo string. Então, para isso aqui funcionar conforme a gente espera, a gente só precisa converter o nosso número para string. Então, a gente vai usar o mesmo conceito de toString, né? Isso aqui por meio dos tipos. E aí, agora, o nosso tipo passa a funcionar. Porque a gente vai estar comparando string de um número com um template literal de um número negativo. E o nosso absolute agora passa a retornar true. E a gente resolveu a parada aqui. Maravilha. Então, template literal, template string. Vou deixar aqui o link de referência também para quem quiser. E por último aqui, mas não menos importante, e é o hard, né? A gente quer todas as public keys de uma classe. Então vamos lá. Vamos copiar essa classe aqui. E vamos ver o que acontece. Então, deixa eu só colocar aqui o iniciar os valores para não ficar nada errado, né? Então aqui, quando a gente for criar uma instância de A, então a gente vai fazer new A, assim. Se a gente for ver, ele é literalmente, o A é uma instância da classe A. Então, show, tá tudo certo. O que ele quer aqui nesse desafio? Ele quer todas as chaves públicas. Ou seja, tudo aquilo que está marcado com protected e private não podem existir no retorno da nossa. Eles não podem existir no retorno do nosso tipo class public keys. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou marcar aqui. Vai ser isso. Esse tipo aqui. Ele vai receber uma classe. E aqui a gente vai escrever o teste, né? Então, type class igual z equals. As chaves que são públicas aqui são str e o getNum. Então, z class public keys precisa ser isso aqui. Então, tá boolean, não tá funcionando, show, a gente sabe disso. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui?
Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender como o TypeScript trabalha com as classes. Se a gente for vir aqui, fizer const a new a gente vai ver que ele é uma instância de A. O que a gente consegue acessar do A? A gente consegue acessar. Não é isso que eu quero. Quero esse aqui. Ele está autocompletando errado. Mas vamos lá. Tá vendo que ele só libera pra gente o getNum e o str, que são as coisas que são públicas de fato, né? Então se a gente vir aqui no protected e fazer public, o num passa a existir. Então, vamos lá. Basicamente, vamos pegar essa classe aqui e vamos jogar ela no playground do TypeScript, para a gente poder entender o que ele vai fazer. Vou pegar aqui. Ele jogou aqui. Ele criou um construtor. E a gente consegue acessar. Se vocês repararem, ele tem aqui o this e ele vai só incrementando as coisas nesse this aqui que a gente diz que são públicas, né? Mas como o protected e o private são coisas do TypeScript, não do JavaScript, acaba que essa parte aqui do código, ela não existe. Isso daqui, se eu não me engano, ele está compilando para ES 2017. Vamos colocar para ES3. Eu acho que o ES3 não tinha classes. Aí, show. É isso mesmo. O ES5 tinha? Não, beleza, pode ser o ES5 então. Vou só abrir um pouquinho aqui e a gente vai ver. Classes, antigamente, lá antes das classes serem implementadas no AS 2015, que é o que a gente usa hoje em dia, as classes, o class, ele era só um açúcar sintático para função. Então a gente criava uma função que tinha aqui todos os prototypes, que tinha prototype preenchida corretamente, né? E a gente só adicionava aqui os valores, apendava valores no diz da nossa função. Então, beleza. Significa que basicamente todos os atributos e funções eles podem ser acessados normalmente. Tá, ok. Isso é uma coisa aparentemente tranquila da gente entender. Se a gente consegue acessar essas coisas que são de fato públicas e, e a gente não consegue visualizar nada aqui que seja private ou protected, significa que se a gente só vir aqui e fizer um keyoff de class, significa que, bom, tecnicamente ele deveria funcionar, né? Vamos ver aqui o que ele vai acontecer, o que vai acontecer de fato. Então, keyoff de A, beleza? A gente tem aqui os keyoffs de A e nada aconteceu. Mas se a gente só fizer, acho que o typeoff aqui nesse caso não funciona. A gente precisaria só fazer um extend de classe nesse caso, né? Então, como que a gente pode trabalhar aqui para poder acessar todas as propriedades aqui de keyoff, aliás, de keyoff não, da nossa classe aqui, né? Se a gente for trabalhar aqui direitinho, vou pegar um tipo aqui teste e vou fazer type of A. Aliás, key of A. Esse teste aqui já existe. Acho que pegando direto aqui, não, ele não consegue. Ele não consegue inferir. Deixa eu pensar. Como é que a gente pode testar aqui para esse caso? Pensando. Se a gente. Esse aqui eu dei enrolado. Deixa eu ver. Eu acho que
realmente achei que só fazer um key-off da classe funcionaria. Não, e assim, sinceramente, me pegou totalmente desprevenido isso não funcionar. Eu jurava que essa parada ia funcionar por conta de como as classes funcionam. Deixa eu ver. O que que isso não. Vamos lá voltar no desafio para a gente poder olhar direitinho aqui. A gente tem aqui. Deve retornar todas as chaves públicas quando a gente passa a classe. Então a gente tem que passar diretamente a classe para esse cara aqui. E aí ele vai retornar só duas. Ele vai retornar só essas duas aqui, né? Se a gente fizer. Deixa eu ver aqui. Se a gente só fizer tipo class e isso aqui. E a gente fizer isso aqui. Ele funciona? Ele continua como boolean, né? Tá. Deixa eu ver o que realmente ele vai retornar aqui. Agora vai dar pra bater cabeça. Vai dar pra bater cabeça nisso aqui. Deixa eu pensar. Que aqui ele só tá retornando literalmente e off. Ele não tá retornando bonitinho as classes, né? Aliás, as classes não, as propriedades da classe. Então, aqui ele retorna meio que do tipo opaco, né? A gente não consegue. Hum, não sei. Vamos lá. Se a gente fizer isso aqui. ah, Agora eu dei uma bolada com isso aqui, porque esse teste, isso daqui deveria funcionar para essa classe. Porque, tipo, aqui tá como public, né? Tá. Deixa eu só ver. Vou fazer o seguinte: vou vir aqui pro Playground TypeScript. Vou copiar essa classe aqui. Ah, vou alterar aqui para a gente voltar para S. Já tá 2017. Aí a gente só precisa ver aqui agora se vai ter. Se não é a configuração do ambiente. Então, type B, key of A. Ele continua. Então, acho que não é a configuração do ambiente, isso não. Hum. Alguém tem algum palpite para a gente poder conseguir resolver esse? Eu jurava que esse key-off resolveria esse lance da classe. Mas, ao que parece, não. Não resolve. Não tem uma função que retorna o nome das propriedades? Cara, T tem. Mas o problema é que isso é do JavaScript, não é do TypeScript. Aí não, não rola da gente usar, tá ligado? Porque seria, né? Se a gente poderia fazer, se fosse usando JavaScript, a gente poderia fazer algo mais ou menos nessa linha aqui. Object keys de new a. Assim. E aí aqui, a gente teria aqui todo mundo, né? E assim, ele vai trazer. Só que em JavaScript, ele vai trazer pra gente o que está privado e o que está
que tá privado, que tá protected, porque não existe tipo, public, é, private e protected em JavaScript. Então ele acaba matando isso, né? Mas é o seguinte, vamos entrar no desafio e vamos take the challenge. De repente deve ter alguma coisa aqui de configuração que a gente esteja passando aqui pra gente, né? Então aqui, vamos fazer aqui, tipo, o desafio bonitinho, né? Eu jurava que essa parada ia funcionar, cara. Agora, por que ela não funciona, eu não sei. Tipo... Ih, peraí, funcionou. Ah, entendi. Ah, tá, entendi. Tá, ele vai retornar o key off aqui. Tá, saquei aqui o problema. Então, tipo, a nossa solução, ela tá funcionando, tá? Tipo, se a gente vir aqui, isso aqui funciona na moral. O problema é a comparação que a gente tá fazendo. Porque a gente tá fazendo, tipo, string ou tipo, str ou getEnu. Apesar dessas duas funções serem dessas propriedades serem keyoffs da classe, o TypeScript não consegue inferir com exatidão que é de fato keyoff. Se a gente fizesse isso aqui, eu acho que o nosso class funcionaria. Vamos ver, só ver aqui. Aqui, keyoff. Vamos ver aqui se o class agora funciona. Não, ele continua não funcionando, né? Então o rolê todo só que a gente estava se enrolando é na função equal. E, tipo, a função equal dele aqui cobre bem mais casos do que eu coloquei aqui, né? Se a gente for comparar aqui, deixa eu só pegar aqui, a função equal dele é bem diferentona. Peraí. Extends isso. Aqui. A função equals dele é bem diferente. Então, se a gente for vir aqui, vou comentar isso aqui e vou dar um export aqui. E aqui eu acho que funcionaria. Ah, aqui vai retornar o true. Porque essa função equals dele tem algumas peculiaridades que a nossa função equals aqui, ela não cobre, né? Então, beleza, a gente tinha feito... Então não estava errado. O keyoff da classe, ele funciona, de fato. Era só a nossa forma de testar que não tava direitinho. Então, vamos entender aqui essa função... Opa! Vamos entender essa função equals, que eles dão para a gente poder fazer o desafio, só para a gente saber o que ela difere da nossa. Olhando no primeiro momento, parece muito complicado, mas não é tão complicado assim. Vamos tentar entender aqui. Vamos lá. A função equals ela vai receber tipo, o valor da esquerda, o valor da direita. Show? E aqui ele vai fazer o seguinte: eu vou criar uma função. Então, criar a função aqui, que recebe como parâmetro, como generics, né, um t, e a gente tem que dizer, esse t estende o valor de x, ou seja, o retorno dessa função, ele estende o valor que a gente recebe na esquerda. Se estender, retorna 1. Se não, retorna 2. Então, e essa mesma função aqui, então assim, a mesma função, a gente vai fazer uma outra, né? Então, aqui, isso aqui, essa função aqui, então, isso aqui, né? Peraí que eu acho que tá pegando, acho que eu tô pegando menos coisa que deveria. Acho que esse coisa, ele vai... Ah, não, não tem, não. É só isso aqui mesmo. Então, tipo, essa função estende isso daqui, que é uma função que retorna t, que recebe
um genérico t, né? E extend y, ou seja, uma função que retorna um valor que é igual ao valor que a gente recebeu na direita. E aí ele faz a mesma condição aqui. Se o t extende y, ele retorna 1, se não, ele retorna 2. E aí, se o retorno dessas duas funções ele vai ser comparado, né? Então, tipo, isso daqui é uma função, isso daqui é outra. Então, isso aqui. Peraí, deixa eu fazer na linha de baixo, que eu acho que é melhor. Então, isso aqui retorna 1. E isso aqui também retorna 1. Se ambos retornam 1, então significa que eles são iguais. Então, 1 extende 1? Sim, porque 1 é igual a 1. Então, verdade. Então, true aqui. Se por um acaso a esquerda ou a direita for 2 e tiver um valor 1, significa que, aliás, se tiver um desses valores for 1 e o outro for 2, significa que x e y são diferentes. Então, nesse caso, vai retornar false, porque 1 não estende 2 ou 2 não estende 1. E aí, por que ele faz esse macetinho aqui de função que recebe generics, é uma função que recebe um generics, e esse generics tem que estender o valor que você passou aqui. Porque dessa forma aqui, aí isso realmente tipo, foge do que eu sei, mas eu não sei por que o TypeScript ele consegue inferir melhor as propriedades dessa forma. Eu vi isso uma vez em algum artigo, eu posso tentar achar. Não, não vi isso no artigo, não. Eu vi isso na real na thread do Twitter do. Acho que foi do Matt Pocock, se não me engano. Que é o cara que faz o curso de Total TypeScript. Acho que a gente falou dele na live que a gente fez sobre Roadmap. Aí se vocês quiserem dar uma olhada. Deixa eu ver até se eu consigo achar aqui. Ele falando sobre essas funções de equals, né? Acho que não. É, não tem. Pelo menos eu acho que não tá aqui. Eu vou tentar achar e eu posto no Twitter depois. Aí eu acho que vai ficar melhor pra ver. Mas aí ele explica, tipo, cadê? Aqui. Ele explica que o porquê disso aqui consegue ter uma inferência melhor do que isso daqui que a gente fez. Então, tipo, casos onde você tem muito key-off, type-off e tipos exaustivos, isso daqui não funciona bem. Mas para esses casos aqui funciona. E, tipo, até onde eu cheguei a fazer os desafios, esse equals aqui ele tinha atendido bem. Então, acho que isso aqui fica de aprendizado. Tipo, esse daqui é a verdadeira função equals de TypeScript, né? Não era válido fazer a comparação invertida também, não? Função com y, extende função com x. Então, nesse caso, não, porque foi como eu falei. Por algum motivo, o TypeScript ele consegue inferir exaustivamente quando você assume dessa forma. E aí você não precisa fazer a comparação igual para poder saber se um estende o outro. Porque dessa forma aqui ele não faz exaustivamente igual a gente espera. Já aqui, ele infere exaustivamente a ponto dele conseguir pegar literalmente o tipo. E não só, tipo, no caso de um objeto. A gente ter, tipo, assim e assim. Tipo, aliás, assim. Tipo, aqui, nesse primeiro equals aqui, ele não vai conseguir inferir exaustivamente igual ele consegue aqui. E o exaustivamente que eu digo é tipo, ele vai pegar literalmente todas as properties aqui. Tem alguns casos onde isso daqui não funciona. E a gente pegou um deles na live, que foi justamente do keyoff. Porque ele não conseguiu identificar exaustivamente que type keys igual str
e getNum eram de fato valores válidos para serem considerados um key-off da classe A. Por isso que aconteceu esse pequeno bugzinho aí. Mas aí agora a gente já sabe por quê. Então, tá de boa. E a gente pode até apagar a nossa função equals e usar a própria função equals aqui dos caras, né? Aqui. Aí isso aqui vai ser str e getNum. Beleza. Então a gente está aqui certinho. Então aqui no B ele vai retornar aqui off, show, a gente já tinha visto. Show. Beleza. Tipo, e aí a gente matou o último desafio, né? Eu tinha colocado aqui pra gente poder fazer. Aí o último aqui era esse daqui. Eu falei com vocês que era do blog, né? Aí eu já vou voltar nele. Só antes eu vou passar aqui, tipo, resolver o easy, que é o awaited. Foi esse aqui. Deixa eu botar em ordem aqui. Então, o awaited foi. E esse aqui é o mais difícil, né? Absolute, last e o n-off. O n-off a gente resolveu depois do last. Então dá pra gente fazer, tipo, um fácil, alguns médios e um difícil. Só que o difícil, como eu falei com vocês, se você entender como funciona a linguagem, talvez ele não seja tão difícil. Porque, cara, é só literalmente você fazer um key-off, sacou? Então, mas você precisa conhecer como o TypeScript funciona para você poder chegar nesse resultado. Apesar do resultado ser simples, não necessariamente você chega tão simples nisso, a menos que você conheça bem o funcionamento da tipagem da linguagem, né? Então, isso acabou fazendo com que o desafio de class public keys não fosse tão difícil quanto a gente esperava. Então, beleza. E aí, por último, só para poder passar rapidinho, tipando uma cadeia de funções, né? Foi um artigo que eu escrevi ano passado, em março, sobre tipagem de funções pipe. O que são as funções pipe? Deixa eu pegar aqui. É basicamente quando você tem algo do tipo. Esse pipe é igual. Não, na real, é isso aqui. Então aqui a gente vai receber, sei lá, name. Então, a primeira entrada da nossa pipe vai ser uma string e a saída dela, vamos supor que seja um número. Significa que a entrada da próxima função que a gente for executar obrigatoriamente tem que ser um número. Então, aqui, number. Show. E aqui a gente vai voltar para a string. Esse conceito de pipe, aí deixa eu pegar da documentação do Rumble, ele é muito útil para quando você quer fazer composição de função. Tipo, ele dá um exemplo aqui, né? A gente vai fazer um pipe. Vamos fazer um pipe de uma expressão matemática aqui. Então, primeiro, a gente vai fazer um math.poll, depois a gente vai negar o resultado, depois a gente vai incrementar. Então, e aqui ele performa, né, da esquerda para a direita. Aí ele diz aqui, o primeiro argumento, a primeira função pode receber vários argumentos, mas as funções subsequentes elas só recebem um argumento. Então, foi exatamente como eu falei. Como a gente só pode retornar de fato um valor, acaba que fica um pouco. Você não pode ter isso aqui, porque a nossa função anterior retorna só um número. Então, as funções subsequentes aqui elas precisam ser de fato unárias, né? Você podem ter um parâmetro. A gente tem no Randa a tipagem, a gente tem no Lodash também, mas eles fazem de uma maneira talvez um pouco esquisita, que aí eles vão limitando pelo número de funções aqui que você pode passar, né?
tipo, de 1 a 7. Aí ele faz aqui. Ele vai fazendo, né? Alguns para tentar ser um pouco exaustivo. Isso daqui, se dependendo da versão do TypeScript, pelo menos no ano passado, testando, tinha uma limitação. Se você fizesse, acho que 12 funções, já travava. E ele também não dava erro quando você, por exemplo, passava uma função que recebe string e retorna string. E a função depois dessa esperava receber um número. Ele pelo menos não dava esse erro. E eu acho isso meio ruim, porque ele precisa dizer para você que tem um erro ali na sua implementação de Python, né? Para você não quebrar a cadeia de funções. Aí eu fui ver a implementação do Lodest e o Lodest é a mesma coisa. Ele faz também, tipo, com vários e vários argumentos. E aí, usando o teste to belt, eu cheguei nessa conclusão que dá para a gente fazer, e não só dá para poder fazer com vários parâmetros, como também dá para poder criar um debug aqui dentro da nossa função. Eu não sei se aqui, eu não sei se eu cheguei a colocar o debug no artigo. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que eu não cheguei a colocar o debug no artigo, mas eu vou dar uma olhada eu vou resgatar, porque eu também tinha feito uma vez toda vez que ele dava erro, eu dizia, cara, tá dando erro na função tal. E eu colocava uma string totalmente aleatória, como se fosse a mensagem de erro, para você poder identificar mais fácil, né? Então, e essa funcionalidade aqui, ela funcionou bem, bem ok, né? A gente conseguiu entender, a gente consegue fazer bonitinho, porém, ela tem uma limitação. É engraçado. Ah, não, eu coloquei sim o debug. Então tá aqui, ó. Wrong function. Que a gente consegue dizer exatamente o erro que aconteceu. Então tem. Então essa função aqui do artigo foi a última implementação que eu fiz, que foi a mais, digamos, espertinha. Só que ela não é tão esperta assim, porque ela só consegue inferir até 189 funções. Passou disso, não infere mais. E aí eu sei disso porque, enquanto eu estava testando, eu chegava em alguns casos de teste e o TypeScript dizia, o limite é tanto, mais do que isso eu não consigo inferir. E aí eu, tipo, copiei e colei 189 funções e no número 190, né, na centésima, nonagésima, quebrou. E aí ele começou a dar loop infinito e os meus resultados eram todos N. Mas assim, eu não descobri porque eu fui testando 189 funções. Só descobri porque tinha uma mensagem de erro que dizia 189. Eu falei, pô, mas o que que acontece se eu for até esse número, né? Foi aí que eu cheguei de fato nisso, né? Então, deem uma olhada aí. Eu vou até postar aqui de novo o artigo se vocês quiserem entender um pouquinho melhor. Mas é isso. Então, assim, não vou ler o artigo aqui, nem fazer a implementação, porque, cara, eu demorei muito para chegar nisso. Então, leiam com calma, que vocês vão conseguir entender um pouco melhor. E se não entender, tipo, pode vir aqui e lançar o comentário. Ou então me marca no Twitter. Para quem fala comigo, pode mandar mensagem no Telegram, WhatsApp, sinal de fumaça, qualquer coisa. E eu vou explicando, ou tento escrever uma nova versão desse artigo. Show? Então, é isso, galera. Acho que a live de hoje vai ser um pouquinho mais curtinha por causa dos desafios. Achei que fosse demorar um pouquinho mais para resolver, mas acabou sendo tranquilo. Então, foi de boa. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem esse TypeScript Type Challenge, esse repositório, porque vocês vão aprender muito fazendo esses desafios. É uma parada muito maneira. E se vocês tiverem dúvidas, só me marcar que a gente vai tentando fazer. E se quiserem, numa próxima live, a gente faz até mais desafios. Só mandar a mensagem aí que a gente vai tentando desenrolar isso aí. Show? É isso, galera. Uma boa noite aí para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E agradeço a presença de todos. Valeu e tchau, tchau.